Ei, graça e paz, amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Livro de João, capítulo 16. João capítulo 16, verso 17. A gente vai ler alguns versículos. Amém? Diz assim. Estou lendo na NVI, pessoal da Bíblia aí. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros, o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Pula para o verso 33, verso 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, essa noite quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, mais uma vez poder, Senhor, estarmos reunidos. E Deus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós nessa noite, através da tua palavra, falando aos nossos corações, trazendo, Senhor, alimento, trazendo vida. Ó Deus, que nós possamos sair, Senhor, daqui da igreja, cheios da tua presença e da tua graça. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. O tema da minha palavra é vencendo gigantes. Antes de tudo, quero saudar a todos que estão aqui com a gente, os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Melodia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar cada vez mais. Vencendo gigantes. Esses dias eu estava meditando um pouco na história de Davi. Daqui a pouco a gente vai ler Samuel 17, 1 Samuel, e Deus me trouxe esse versículo no coração sobre as aflições que nós passamos nos nossos dias. E pensando, orando, meditando na palavra, é possível a gente perceber pelo menos 3 tipos, não vou falar todos os tipos, mas pelo menos 3 tipos de aflições que nós sofremos. A primeira aflição que a gente sofre está relacionada ao nosso relacionamento com Deus. A aflição, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia nos ensina que o nosso corpo, a nossa intenção, a nossa vontade, ela de certa forma é contra a vontade daquilo que Deus tem para nós. Nossa matéria, o nosso corpo, nós somos seres pecaminosos desde o nascimento. O próprio Davi disse isso. Então nós somos aflitos por isso. Então nós nos afligimos nesse sentido de ter um certo distanciamento de Deus, por nós não sermos santos como Ele é. E a gente entende que o padrão de Deus é um padrão de santidade muito elevado, que nós estamos distante disso. Então é a primeira aflição que nós passamos. Nós só não vivemos aflitos porque nós sabemos que Deus enviou seu Filho, enviou sua graça para que nós pudéssemos relacionar com Ele. Então a aflição do relacionamento com Deus é uma aflição que muitas vezes está relacionada a dúvidas, está relacionada a questionamentos, a revolta. Às vezes tem um acontecimento na sua vida, você reage, eu reajo de uma maneira de revolta, com dúvidas. O próprio Agostinho, se você pegar um dos pais da igreja, ele tem aquele livro Confissões, eu já tive a oportunidade de ler. Quantos questionamentos Agostinho não faz a Deus? Jó na Bíblia, quantos questionamentos Jó não faz a Deus? Existem momentos na vida da gente que essa aflição nos apanha. Existem momentos da gente que a gente tem que tomar decisão que ela é conflituosa com aquilo que a gente quer.
E a decisão é conflituosa pelo fato de que o que eu quero, muitas vezes, não é o que Deus quer para mim. Propósito de Deus na nossa vida. Você pensa assim, o propósito de Deus na minha vida, eu quero pregar, eu quero sair por aí, eu quero falar. E às vezes Deus nos dá um não. E é difícil, principalmente no momento que nós vivemos, onde somos muito controladores, a gente quer tomar todas as decisões de uma maneira que nós tenhamos o controle. Entregar o controle da nossa vida para Deus não é algo fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então esse conflito acontece na nossa vida, uma aflição, um conflito relacionado a Deus. A Deus. Esse é o primeiro tipo de aflição que eu pensei essa semana e Deus foi falando comigo. E é uma aflição que move toda a nossa intencionalidade de vida. Porque se eu estou, de certa forma, em litígio com Deus, eu estou indo contra aquilo que Ele quer para mim, que é um relacionamento. Nós vemos pessoas que decidem viver assim, decidem pelo ateísmo, e pessoas dentro da igreja, que vêm todo domingo, que vêm todo sábado, que não têm fé. Já pararam para pensar? Que não tem fé, que não tem coragem de entender a linguagem do reino de Deus, que é a fé. Então isso traz sobre nós julgos, traz sobre nós sofrimento, traz sobre nós dúvidas enormes, inclusive sobre o próximo passo que eu vou dar. Se eu vou dar um passo de fé eu não vou, se eu vou à igreja eu não vou, se eu vou na célula eu não vou, se eu congrego eu não congrego, se eu faço isso ou se eu faço assado, se é pecado, se não é. Aflição, relacionamento com Deus. Isso é confuso. O próprio Jesus no Getsêmani, quando ele está prestes a ser preso, Jesus, ele chega diante de Deus e fala: Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Sobre ele estaria todo o pecado da humanidade, ele estaria distante de Deus naquele momento. E ele fala: contudo seja feita a tua vontade. Lá na oração do Pai Nosso, Deus ensina também, Jesus ensina a orar: seja feita a tua vontade. E essa oração de seja feita a tua vontade tem duas conotações. Tem gente que acha que seja feita a vontade de Deus, então qualquer vontade que for feita é boa. Tipo, entreguei os pontos. Mas seja feita a vontade de Deus significa eu mergulhar em fé naquilo que Jesus quer para a minha vida. O conflito com Deus é razão de muitos problemas na humanidade. O conflito com Deus é razão de muitas decisões erradas feitas pelo homem. O conflito com Deus, ele distancia totalmente o homem do propósito, e é o que acontece. O conflito com Deus pode ocorrer no meio da igreja. O conflito com Deus, o litígio com Deus pode acontecer. Deus está aqui, Jesus está aqui para falar com você que tenha ânimo, isso passa. Ter dúvidas sobre a sua vida, sobre sua fé, sobre o seu caminho, isso é lícito, mas quando você vai tentar resolver essas dúvidas na palavra de Deus, Deus vai te dar respostas. Da mesma forma que nós buscamos dúvidas em Deus, Deus nos traz respostas. E se você vive isso, vive um conflito com Deus, se você vive um conflito de fé, se você vive um conflito na qual não consegue entender mais a sua vida, quantos momentos a gente passa por isso, jovens, adolescente, começa a entender sobre a vida, fala: será que o que eu estou acreditando é certo? Será que o que eu estou fazendo é certo, dentro de tantas verdades que eu ouço? O conflito com Deus, ele pode tirar totalmente do eixo na presença de Deus, mas Jesus diz a você: tenha bom ânimo. Tenha ânimo e tenha coragem de buscar em Deus respostas. As respostas vêm de Deus para a nossa vida. As respostas vêm de Deus. E Deus, ele tem poder de transformar a minha vida e sua vida, para que nós possamos dar um chega para lá nesse conflito. E hoje a resposta de Deus para a sua vida, busque nele. Um outro conflito que é possível de existir na nossa vida, e que a gente precisa desafiar esse conflito, é um conflito em relação ao ambiente. O ambiente que a gente vive. Se você quer buscar Jesus, se você quer ser um servo de Deus,
O ambiente é importante, os ambientes que você vive. Não tem como servir a Jesus em um lugar de corpo e alma, onde você se identifica que é um lugar totalmente ateísta, por exemplo. Se você se identifica, a gente começa a falar das amizades, a gente começa a falar do que eu ouço, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu pego, o que eu vejo. Isso tudo vai direcionar o seu relacionamento com Deus, isso tudo vai direcionar a forma que você caminha com Ele. O ambiente, ele vai tornar a sua vida ou mais próxima de Deus, ou mais distante de Deus. As nossas mães já falavam isso para a gente: cuidado com quem você anda, cuidado onde você vai. Eu não estou dizendo que você não tem que influenciar o lugar, mas você não é daquele lugar, é diferente. Onde eu pertenço? Eu pertenço ao lugar que Deus me chamou. Meus amigos, eles são parte daquilo que me constitui. O ambiente, ele faz muito sentido na sua vida. O ambiente, ele pode deixar você mais próximo de Deus, ou pode tornar mais distante. E você tem que ter muita maturidade para lidar com o ambiente, né? Jovens trabalham, jovens vão à faculdade, jovens têm amigos fora, colegas fora, mas eu tenho que saber selecionar com quem de fato está influenciando a minha identidade, com quem de fato está caminhando comigo, com quem de fato direciona o meu pensamento. Não adianta em nada eu querer influenciar se eu sou influenciável. O ambiente, ele torna diferente. Um ambiente de oração, irmão, transforma a vida da gente. Um ambiente de gente que lê a Bíblia transforma a gente. O lugar a qual eu pertenço é um lugar onde eu entendo que Deus é Deus, que Deus é a razão do meu existir. Então por isso eu me dedico em oração, eu me dedico em jejuns, eu me dedico na leitura da palavra, eu me dedico a ouvir louvores. E os louvores começam a falar no meu coração, vai dar sentido com a palavra que eu estou lendo, e a minha oração vai ser mais fervorosa, porque o ambiente, ele pode ser uma razão de conflito. Se eu estou na faculdade, eu preciso de entender que o ambiente a qual pertenço, primeiro é em Deus. Primeiro é em Deus. A palavra nos fala no Velho Testamento que tinha todo um sistema para adorar a Deus. Eu tinha que entrar no Santo dos Santos, tabernáculo, cheio de simbologias para nós. A Bíblia nos diz lá na oração, Mateus 6, se eu não me engano, que Jesus pede para nós entrarmos, fecharmos a porta do nosso quarto e orar ao Pai, a quem nos compreende. Quando fala fechar a porta dos quartos, você pode entender de forma literal, entrar para o seu quarto, fechar a porta, mas Jesus está falando de algo mais profundo. Jesus está falando de você abrir a porta do seu coração, da sua mentalidade, para que Ele entre e fale com você sobre aquilo que pode ser suas atitudes. É muito mais eu entrar naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, e Deus povoar seu coração. E lá em Filipenses 4, Paulo vai nos ensinar que tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é bondoso, tudo que é maravilhoso, tudo aquilo que importa de fato, nisso nós precisamos pensar. E Paulo fica o tempo todo nos indicando para mudar a mente, metanoia, mudar a mente, mudar o nosso processo. O ambiente, ele pode ser uma aflição para nós, pode ser uma aflição. E a terceira aflição que eu avalio, dentre outros que podem existir, mas que eu fiquei meditando, somos nós mesmos. Nós somos os principais sabotadores daquilo que Deus tem para nós. Os principais. A gente sabe que tem que orar, a gente sabe que tem que jejuar, a gente sabe que tem que meditar na palavra, a gente sabe que tem que fazer devocional, a gente sabe tudo, mas nós sabotamos, irmão. A gente não faz, a gente sabe. Isso gera aflição, porque quando nós paramos de fazer aquilo que tem que ser feito, nós começamos a dar brechas ao inimigo, que não para, não descansa, o tempo todo está tentando nos jogar de lado.
O tempo todo está querendo fazer com que a gente pare de ser justo, de ser santo na presença de Deus. Aí nós começamos a ser atacados na nossa santidade. Aí chega um momento que nós começamos a pensar assim: não, cara, não tem problema fazer isso aqui não. Aí fica naquelas perguntinhas: pode ou não pode? Ah, mas o pastor é tão cri-cri. Ah, mas isso e aquilo. Ah, aquilo. Isso significa gente distante, está dando brecha. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Somos nós que não temos disciplina. Somos nós que erramos, não é Deus que erra, somos nós que erramos. E muitas vezes a razão do conflito com Deus está relacionada à razão do conflito comigo mesmo. Porque eu não entendo mais o que Deus quer, porque eu não tenho disciplina suficiente para chegar diante de Deus e falar com Ele, orar com Ele. É eu que não me esforço. E as pessoas falam: mas o reino de Deus não é conquistado pela graça, não é pela graça sois salvos. Não estou falando de salvação, estou falando de santidade, estou falando de uma vida com Deus. Eu preciso me esforçar em viver com Deus. É uma batalha mental, todos os dias, tem um inimigo tentando te destruir. O maior gigante que nós temos somos nós mesmos. Somos nós. Quantas vezes nós estamos diante de algo tão bom, tão precioso, mas nós somos culpados. Nós que traímos, nós somos infiéis, nós que abrimos mão, nós que procrastinamos, nós que não fazemos o que tem feito. Nossa responsabilidade é deixada de lado, isso vira um conflito. E aí nós temos caminhos a tomar. Primeiro, se eu estou com conflito com Deus, eu começo a dizer: ah, Deus é culpado de tudo, Deus não existe. Chega ao ponto de as pessoas falarem que Deus não existe, porque existe um conflito dele com Deus, porque ele quer que Deus haja da maneira que ele quer. Eu já vi pessoas falando que eu coloquei Deus pela parede. Misericórdia. Ninguém coloca Deus na parede, ninguém coloca Deus em lugar nenhum. Deus se move pela eternidade, no tempo dele, da forma dele. E eu preciso de entender quem sou nessa relação. Minha filha, 3 anos, na adolescência da infância, né? Faça isso, Isabela. Não. Isabela, cuidado, Isabela. Não. Vai lá para o cantinho pensar. Fica brava. Teve um dia que eu cheguei perto dela, ela fala assim: papai, te amo. Ela fala muito: papai, te amo. Mamãe, te amo. Dá um abraço. Ela é muito carinhosa. E teve um dia que eu olhei para ela e falei assim: filha, ela me desobedeceu. Eu falei: mas que história é essa que você me ama? Te amo, papai. Eu falei: mas você está me desobedecendo? Deixa eu te falar uma coisa: quem ama obedece. Sabia, filha? Ela nem entendeu nada. Mas quem ama obedece. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa se eu sou infiel a ela. Não adianta colocar na conta de Deus algo que eu devo fazer. Não adianta achar que Deus está me boicotando. Quem está nos boicotando somos nós mesmos. E Jesus, ele está dizendo isso no momento que Ele está indo embora da terra. Que as pessoas estavam preocupadas: uai, Jesus está indo embora, o que está acontecendo? Aí chegou ao ponto, gente, de Jesus, ele falar e falar: peraí, vocês precisam de entender que nesse mundo vocês terão aflições. Eu já vi gente, por exemplo, culpando Deus porque não arruma emprego, irmão. Eu não arrumo emprego, é Deus que está pesando a mão. Coitado. Deus não pesa a mão. Deus não pesa a mão na gente. Nós mesmos fazemos uma coisa errada. A gente pode cometer erros com Deus. A palavra fala que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. A palavra nos ensina que Ele tem os nossos nomes cravados na palma das suas mãos. A palavra diz que se um homem sabe dar ao seu filho o que é bom, imagina Deus. Muitas são as nossas aflições, mas Jesus assevera: para que em mim vocês tenham paz. E a gente esquece disso.
Deus está querendo dar uma solução para o meu conflito, para o seu conflito. Qual solução? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, sabe quem é? Aquele que te dá um fardo leve, aquele que te dá um jugo leve, né? Nós somos mestres em nos culpar, mestres em nos boicotar. Jesus fala assim: venha a mim, você vai ter paz, você vai ter descanso, você vai ter alegria, e os conflitos, eles começam a se dissipar, porque nós vamos a Jesus. Só que a questão tem um chamado. Qual é o chamado de Deus para mim e para a sua vida? Venham a mim. Eu não tenho como virar para a cadeira e falar: vem para cá, cadeira. Ela não vem. Somos uma geração de muitos seguidores, né? TikTok, Instagram. Muitas pessoas são influencers. E o que faz você seguir um influencer? Querer saber da vida deles, não é assim? Verdade. Eu sempre segui o Thiago Nigro. Nunca ouvi falar de Mayra, sei lá das quantas. Sabia que era uma mulher de BBB, sei lá das quantas. Esses dias eu descobri que ele está meio casando com ela. Agora eu estou futricando a vida, né? A gente vai, mano. Por quê? Desperta. Pô, esse cara fez um investimento de risco, né? Descobri que a mulher tinha vários problemas, assim, né? Com relacionamento, e o cara sempre muito sério. Parece que largou a namorada de muitos anos. Mas, tá vendo? Eu estou sabendo, tem gente que sabe mais do BBB do que de Jesus, cara. Tem gente que sabe mais do influencer que está te indicando do que de Jesus. A palavra é: venham a mim. Para eu ir a alguma coisa, aquilo tem que despertar interesse. E o interesse por Jesus é um interesse desinteressado, porque lá está escrito que ele não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada. Venham a mim. Sabe, a gente precisa ir a Jesus da mesma forma, a mesma gana que a gente vai para descobrir a nova fofoca, para ver a nova trend, não é assim? Tem uma trend, lá milhões de pessoas do nada. Jesus nunca é trend. Jesus, ele é o primeiro, ele é o único, ele é o verdadeiro. E muitas pessoas seguem, por exemplo, pregadores. A gente segue pregadores, não é assim? Segue pregadores, assiste palavra. E eu gosto mais do pregador do que Jesus. Eu gosto mais da palavra do que o pregador prega, do que de Jesus mesmo. Eu gosto mais da banda do que de Jesus. Mas Jesus está nos dizendo: venham a mim para que tenham paz. Venham a mim. Eu, nu, cru, venham a mim. Minha palavra está dada. Se o mundo te odeia, venham a mim. Se você tem conflito, venha a mim, que você vai ter paz. Seus conflitos serão resolvidos, irmão. Eu estava conversando na célula quinta. Nós estávamos pregando sobre a oração. A gente fala muito de céu na terra. Deus, céu na terra. Eu quero trazer o céu na terra. Mas como eu reajo aos meus problemas? A primeira coisa que eu deveria fazer seria orar. A primeira. Mas primeiro eu vou no advogado, primeiro eu vou no médico, primeiro eu desespero, primeiro eu vou no discipulador, primeiro eu vou num monte de coisa. No fim, alguém te lembra assim: você já orou? Esqueci disso. Venham a mim para que tenhais paz. E Jesus vai dizer: neste mundo vocês terão aflições. Foi dada a real. Aflição. Com Deus, com o ambiente, pessoas, você mesmo. 1 Samuel, abre sua Bíblia, 1 Samuel. A gente tem uma história de um homem que ele soube o que fazem, mesmo aqui no início, né? Davi, rei Davi. Uma história que desde criança me encanta. A ousadia daquele menino. Quando chega lá no acampamento onde os soldados israelitas estavam há 40 dias, o filisteu Golias se aproximava daquele povo e dizia: quem vai vir para lutar contra mim? E me passa a intenção, Davi era um menino, era um adolescente, sisudo, né? Um menino que era simples. Dentro de casa ele era um dos filhos que
não trazia muita referência, muito bom aspecto, porque Samuel vai ungir, quer ungir os outros irmãos mais velhos, mais fortes, mais dados à guerra. Mas Davi era um menino cheio de coragem, um menino que sabia lidar com seus problemas. E Davi, ele levar comida aos seus irmãos. E durante o momento que ele está lá, se você pegar aqui no verso 25, vai levar comida aos seus irmãos. No verso 25 do capítulo 17, verso 25 diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia, Camila, em quem ele confiar. Talvez por ser jovem, né? Adolescente é assim. Adolescente, quando eu cuidei de adolescente, os meninos falam: vamos fazer tal coisa? Vamos, todo mundo. Vamos pagar mico lá para fazer TV calor? Vamos, todo mundo. Vamos morar no monte? Vamos, todo mundo. Eu nunca esqueço no acampamento que a gente fez com os adolescentes. A gente foi trabalhando com eles, trabalhando. E nós fizemos um acampamento que era espiritual. A irmã Marisa, o Francis lá, eles gostavam, fizeram uma tenda, que chamaram de tenda do encontro. Uma tenda. E nós, com os meninos orando, né? Pregando, chamando a palavra, brincando e tal. E nós sempre trazendo a mensagem. Teve um culto, que a pregação foi maravilhosa, tocou no coração dos meninos e tal. E a tal da tenda estava lá. E nós lá, conversando. Teve um dia que sumiu os meninos tudo, cara. Gente, cadê? Chegaram lá em mim, eu era líder dos adolescentes na época, falou assim: cadê os adolescentes? Está tudo sumido. Eu falei: misericórdia, será que está fazendo bagunça? Nossa, e agora? Como é que eu vou achar? Resolvemos ir na tal da tenda. Na verdade não resolvemos não, foi passando assim. Na hora que eu cheguei em frente à tenda, tinha um monte de chinelinho do lado de fora, porque a tenda era lugar santo, não podia pisar com chinelo não, nem sapato. Eu vi um monte de chinelo, uma barulhada dentro daquela tenda. Eu falei: gente, o que está acontecendo aqui? Aí eu chamei os irmãos mais velhos, só abri assim, ó, botei a cara para dentro e tirei. Tinha uns 30 meninos lá derramados, chorando. Choravam. Quem estava aqui? Os meninos aí, adolescentes, os jovens. Aquilo foi maravilhoso. O acampamento virou, do nada assim. Os meninos encheram aquela tenda e eles mesmos estavam botando a mão na cabeça um do outro, falando línguas estranhas, e eles empolgados, e a gente saiu do lado de fora, e assim, ficando maravilhado. Jovem, adolescente, tem muita coragem. Se botar um adolescente, realmente ele faz muita coisa. Se ele acreditar na mensagem, ele vai, cara. E se você pensar, os momentos que a gente mais tomou decisão ousada na nossa vida, a gente era adolescente. Era Davi, jovenzinho. Se ele fosse já adulto, ele teria muita carga nas costas dele, né? Então ele lá no primeiro foi lá, tomou a decisão e falou: ó, eu vou enfrentar esse cara aí, esse incircunciso. Cara, ele não tinha noção do que ele estava enfrentando. Noção nenhuma. Só que ele tinha noção de quem era o Deus dele, porque ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele não falou exército de Davi, exército de Saul, ele falou do Deus vivo. E a história de Davi, esse início da história de Davi, nós sabemos como é que é. As pessoas chegam diante dele e falam: você não tem condição de lutar, você não tem como fazer, você não tem como realizar. Toma, aí até que vai a Saul, ele conta a história: eu já matei urso, eu já matei leão. Aí Saul, assim, descrendo, acredita, fala: bora lá então, tenta. Toma aqui minha armadura, toma aqui as minhas coisas. Davi, pequeno, não aguenta aquilo. Ah, não quero isso não, vou usar aqui uma funda, umas pedrinhas. Todo momento da palavra de Davi era: eu venci, porque eu sirvo a um Deus vivo. Davi, ao contrário de nós muitas vezes, ele tinha consciência e sabia que o conflito com Deus não deveria existir. Ele acreditava que ele ia vencer aquele gigante. E Davi vence o gigante.
Davi destrói o gigante, e todas as nossas crianças, nós adultos, nós encantamos com esse acontecimento, nós encantamos com isso, e muitas vezes nós olhamos para a história de Davi e pensamos assim: poxa, mas isso é tão distante de mim. E anos depois, Jesus vem dizer e fala para a gente ter ânimo para enfrentar as nossas aflições. A história de Davi me faz pensar e me faz entender que quando eu coloco Deus no começo, quando eu coloco Jesus no início, nós começamos a ter paz. Amém? Jesus está nos dizendo nessa noite: venham a mim e vocês terão paz. Paz, irmão. Paz para dormir, paz para prosseguir, paz para viver uma vida na certeza que você é salvo. E o texto vai dizer ainda: nesse mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham ânimo. Essa palavra ânimo é muito falada a Josué quando vai entrar na terra prometida. Jesus se preocupa com Josué, porque era um desafio muito grande para Josué. E Josué, ele chega diante de Josué e fala: tenham bom ânimo, tenham ânimo para enfrentar as suas lutas, tenham ânimo para enfrentar os seus gigantes, tenham ânimo para saber que vocês vencerão os gigantes, não por nós, mas por Ele, por aquele que nos venceu, por aquele que nos conquistou, por aquele que nos amou, por aquele que nos convence que nós precisamos das suas mãos poderosas. E Jesus vai trazer isso no nosso coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 108, que é um salmo de Davi. E nesse salmo de Davi, ele reconhece o poderio de Jesus na vida dele, de Deus. E ele diz assim, Salmo 108: meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei a glória minha. Acordem harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças ao Senhor entre os povos, cantarei louvores entre nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. O amor de Deus por nós é leal. E Jesus lá na frente está: eu vim para que tenham paz. Sabe por que casamento é bom? Porque casamento é um relacionamento seguro. Seguro. Eu amo a minha esposa, ela ama a minha esposa, eu não tenho treta com isso. Ela pode ir onde ela quiser, eu sei que ela me ama. Segurança. Relacionamento seguro, paz. Eu estou em paz, eu posso discutir com a minha esposa, mas eu tenho paz que ela é minha esposa, ela me ama, eu a amo. O amor de Deus por nós tem que nos dar segurança. Segurança que Ele tem compromisso com o que fala, com o que promete. Da mesma forma que o marido deveria ter pela sua esposa, a sua esposa com o seu marido. Deus, Ele não mente. Deus, Ele age em verdade. O caráter de Deus é verdade. Por isso que Ele não pode deixar de nos amar, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele conhece todo o nosso coração. E Davi está dizendo: eu te darei graças ao Senhor, cantarei louvores. Tua fidelidade alcança as nuvens. Lá no verso 5 ele diz assim: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. E ele diz: do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém, repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é meu capacete, Judá o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitastes e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os nossos adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará na cabeça dos nossos adversários. Eu comecei essa palavra dizendo
que nós temos pelo menos 3 elementos que nos fazem ter conflitos aqui. Pelo menos. Você pode refletir mais. Mas pelo menos esses 3. Se você tem um conflito com Deus, hoje é dia de você se achegar diante de Deus e falar: Pai, me perdoa, porque eu não sei o que eu estou fazendo. É dia de você reconciliar com Deus. É dia de você procurar a paz em Deus. Esse seu litígio com Deus pode estar trazendo com dificuldade. Você que está nos ouvindo, reconcilie com Deus. Busque a Ele de todo o seu coração. Se o seu ambiente, que é o conflito 2, a aflição 2, te desafia, se o seu ambiente tem sido mais fora do que dentro, se o seu ambiente te traz mais pesar, comece a pensar em mudar um pouco desses ambientes. Começa a mudar aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você sente, aquilo que você ouve. É muito mais que dizer o que você deve fazer, é você pensar se isso edifica, se isso constrói, se isso aumenta a sua fé, se isso traz, porque nós somos seres que precisam de combustível, e o nosso combustível vem dos nossos sentidos, 5 sentidos: olhar, ouvir, falar, tocar, comer. O que tem nos alimentado a alma? O que tem alimentado o nosso coração? Será que só ansiedade, só dúvida? Será que só alimento que traz para nós, sabe, rancor? Será que o rancor tem alimentado a nossa vida? Será que a falta de perdão tem alimentado? Será que brigas, porfias? Será que o que tem alimentado a nossa alma só vem daquilo que não presta? É tempo de mudar ambientes. É tempo de olhar para outras possibilidades. É tempo de você olhar para Jesus e pedir: Jesus, me orienta, me dê novos caminhos. É tempo de buscar novas amizades. É tempo de mudar o que eu tenho colocado no meu coração. E o que eu coloco no meu coração é muito sério. E se o seu problema é com você mesmo, ou você começa a tomar atitude, se não conseguir, procura um discipulador, procura um terapeuta, que seja, mas se achega a Jesus. A palavra diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Se a paz é o que falta no seu coração, vá a Jesus. Vá a Jesus, simplesmente vá a Jesus. Mas é simples assim? É simples assim. Vá a Jesus. Como você está? Ah, mas eu não me sinto bem para ir para Jesus. Quem disse que você tem que se sentir bem? Vá. Ele não falou assim: se você estiver bem vestido, se você estiver sem pecado, se você estiver bonitinho, bonitinha, de escovinha no cabelo, de roupinha, perfuminho, de roupa para ver Deus. Não, ele falou: venha, venha a mim. Nós precisamos ir a Jesus e encontrar paz, porque o que ele diz é: se vocês virem a mim, vocês terão paz. É causalidade. E outra coisa que você precisa ter, seu conflito: ânimo. Ânimo só vem, gente. Carro, como é que o carro funciona? Combustível, não é assim? Carro, vai colocar gasolina, vai dar uma combustão, a não ser que seja um carro elétrico, aí vai ter que ter um chip lá, alguma coisa, mas tem que ter um elemento que vai dar a combustão, vai dar o início, a partida. Ânimo, é isso. E eu falo para pessoas que podem estar vivendo um momento de desânimo espiritual, que é possível. Ah, José, é possível? Sim, eu já vivi momentos assim, onde o dia acorda, dorme, as coisas estão do mesmo jeito, os problemas estão batendo na porta, e às vezes a gente não tem como lidar com esse problema. Mas eu quero te convidar a ir a Jesus também. Eu quero te convidar a olhar para Jesus e ter a segurança, falar: Senhor, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da minha família. E eu falo para pessoas que podem estar com alguém no hospital, eu falo para pessoas que podem ter acabado de perder um filho, eu falo de pessoas que estão com a mãe doente, com a avó doente, eu falo para pessoas que estão com problema financeiro, eu falo para pessoas que estão com sonhos tão grandes que parece que não vai acontecer. Eu só te digo uma coisa: vá a Jesus e você encontrará a paz. Os conflitos são resolvidos em Jesus. Ah, mas eu preciso do meu discipulador. Tem coisas que o seu discipulador não vai saber te falar, mas Jesus sabe.
Confia, eu preciso de confiar, acreditar que Jesus, isso é trazer o céu para a terra. Isso é entender a linguagem de Deus aqui na terra. A linguagem de Deus se chama fé. A fé catalisa o relacionamento com Deus. Se eu não tiver fé, as coisas não andam. Exercite, músculo, fé. Ore mais. Eu não consigo orar sozinho. Vem na oração, 7 horas da manhã. 7 horas é muito difícil. Vem na oração das irmãs na quinta-feira. Vem na oração dos irmãos, vem no culto, cultue a Deus, vá na célula toda segunda-feira, chega, mas não deixe o pavio, o fogo apagar. O segredo é manter esse fogo sempre aceso, mas para ele manter sempre aceso, eu preciso de Jesus. Jesus traz paz ao nosso coração. A mensagem que eu tenho para vocês é: vão a Jesus. Eu preciso de Jesus, eu reconheço. Será que você pode bater no seu peito e dizer: eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu reconheço, eu preciso de Jesus. Se não for Jesus, irmão, não dá. Eu reconheço que eu preciso de Jesus.